Bom, ontem foi dia de pesquisa eleitoral, hoje foi dia de pesquisa eleitoral. Tivemos ontem resultados do Datafolha para presidente da República. Tivemos hoje, e vamos falar, dados do IPESP para presidente da República também, números assemelhados, né? Assemelhados, daqui a pouco a gente fala sobre eles. Mas a eleição é no dia 2 de outubro, faltam 191 dias. E se existe uma maneira de você aferir a manifestação, não da opinião pública, mas do eleitor, que é uma parcela da opinião pública, porque é aquela parte da sociedade que comparece e vota, chova ou faça sol, é no dia 2 de outubro. Brigou em casa, foi demitido na sexta-feira anterior à eleição, bateu o carro, tá com mal-estar, teve diarreia, bebeu demais na sexta-feira ou no sábado, tá mal, tá triste, ele vai votar. Ele vai votar. Alguns podem até não ir, mas a maioria vai votar. No entanto, quando você vai fazer uma pesquisa eleitoral e o camarada tá brigado com o vizinho, tá chateado, foi demitido, ele pode não responder a pesquisa, né? Então existem fatores, e não são só esses, que interferem no resultado das pesquisas. Por exemplo, você pergunta, em outubro tem eleição, em quem você pretende votar lá em outubro? Aí o cara fala, sei lá, bicho, depois a gente vê. Aí não sei, pode dar maior. Ou se eu pergunto, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? O cara diz, hoje? Bom, hoje, então ele não vai dar aquele não sei. Ele fala, eles estão me pedindo para responder hoje. Hoje fulano de tal. Tem pesquisa que é feita por telefone e digital. Aí diz que 1, se for Débora Alfano, 2, se for Fábio França, 3, se for Neguinho, e vai. Quantos números pode dar? Você não pode botar 12. Você tem que chegar até 8, aí 9 para mais opções. Será que o cara vai direito, entendeu? Ou não vai? Não sabemos. Os que fazem dizem que sim. Os que fazem adotam outros métodos dizem que não. Então, todas as pesquisas têm suas limitações, suas características. No entanto, são a forma mais conhecida e mais precisa, com todas as suas imprecisões, para aferir mais ou menos para onde está caminhando a opinião pública, né, o eleitor. E, no entanto, quer dizer, e justamente porque cada um tem seu histórico, é melhor não comparar um instituto com outro instituto, porque cada um tem sua lógica. E nesse momento que a gente está vivendo, então, é mais complicado ainda, porque o estudo que um mesmo instituto fez há um mês, comparar com o estudo que ele fez agora, complica, porque neste mês entraram nomes, saíram nomes. Então, você não tem ainda a lista definitiva de candidatos. Por exemplo, tem instituto que coloca na pergunta espontânea em quem você votaria, João Dória e Eduardo Leite. Mas se os dois são do mesmo partido, como é que você pode perguntar em quem você votaria e fala o nome dos dois? Não faz o menor sentido. O Eduardo Leite não saiu do PSDB. O Eduardo Leite não ganhou as prévias do PSDB. Por que perguntar sobre o Eduardo Leite? Só porque eu quero? Essa é uma pergunta que se pode fazer aos institutos que colocam Eduardo Leite. Eles vão ter uma explicação. Mas será que o eleitor fica confuso, não fica confuso? Então, existem as imprecisões das pesquisas com as quais a gente tem que conviver, como existem as imprecisões do exame de sangue, as imprecisões do termômetro, como é que chama? Aqueles raio-x. Tanto que às vezes você tem que fazer um outro exame que o raio-x não mostra. Aí você faz um outro exame, você faz uma endoscopia e vê um negócio e confirma com outro exame. Então, nem a ciência, não a ciência social, nem a estatística, nem a ciência, a medicina, consegue cobrir com um exame todos os detalhes de um corpo. Quanto mais uma pesquisa de opinião. É uma pesquisa de opinião. Eu não consigo ainda
colocar eletrodos na cabeça do eleitor e extrair sua verdadeira intenção de voto. Até porque, ainda que eu conseguisse, se ele nesse momento considerasse votar no candidato B ou A, ele ainda assim poderia chegar em outubro e trocar de nome. Mas nesse momento, tudo que eu consigo é que ele me diga em quem ele vai votar. Agora, quem não discutiu, não brigou na vida com alguém e a outra pessoa explica o que aconteceu e você fala assim, não, tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem, o caso está superado. E você fala, o caso está superado. Hein, Débora? Ô, Fábio, você fala, não, tá tudo resolvido. Não, tudo bem. Tá, né? Mas não tá nada, você tá bravo ou brava. Mas você fala que tá superado, que tá resolvido. Não, tá bom, disso tá desculpado. Não, me desculpa. Tá desculpado, né? Então aquilo que você fala não necessariamente traduz aquele vulcão que é o cérebro, que é a mente, que são as emoções também. Isso uma pesquisa não consegue captar, nada consegue captar. A terapia de anos às vezes não consegue captar, são as limitações. E aí vem uma outra camada complexa, que é a tentativa de explicar as mudanças nas pesquisas. Aí é uma maravilha. Por exemplo, você abre e procura nos jornais, os colunistas, os analistas, e você ouve assim, não. Diminuiu a distância do Bolsonaro para o Lula, porque o PT está de salto alto. Aí você diz assim, mas peraí, deixa eu entender uma coisa. O sujeito está em casa, aí toca o telefone dele, é um pesquisador digital. Ou ele está andando na rua, um pesquisador o aborda. Ou ele está em casa, toca a campainha e é um pesquisador, dependendo do método. Aí ele vai dizer, ou diria, olha, eu voto no Lula. Mas agora que a Gleisi Hoffmann deu uma declaração, eu vou votar no Bolsonaro. Será que uma declaração da Gleisi Hoffmann, do Rui Falcão, ou de quem quer que seja, que sai numa coluna de jornal, vai interferir no que o eleitor, que está preocupado com a inflação, com o desemprego, com o emprego, com o aumento da passagem de ônibus, com o buraco de rua, com a qualidade do hospital do filho, da escola do filho, do hospital, com o trânsito, recebeu Auxílio Brasil, não recebeu Auxílio Brasil. Será que ele realmente acha que, o analista, né, que o fato do presidente Bolsonaro se filiar ao PL, ou ter ido à Rússia, ele, não, mas não dá, né, você foi falar com o Putin, pô. Aí cai mesmo. Ou então, não, o Bolsonaro está mais calado, vocês notaram que o Bolsonaro está mais calado? Então, como ele está mais calado, aí aumenta a intenção de voto para ele. Aí o PT já está fazendo uma revisão, porque o PT está de salto alto. Essas explicações, eu vou chamar de explicação de analista. É explicação de analista. Mas a vida real das pessoas é que lastreia a sua declaração de voto, a sua intenção de voto. Não é algo que pode ser medido com explicações dessa simplicidade. Ou melhor, dessa irrelevância, né, que são os movimentos dos políticos. O Lula agora tem como vice o Geraldo Alckmin. Então agora ele vai bombar. Não! O papel do Geraldo Alckmin, assim como o papel do General Braga, se for confirmado, ou seja lá quem vier a ser o vice do Bolsonaro, ele sinaliza para o mercado alguma coisa, para o sistema financeiro, para a classe política, eventualmente até ameniza o discurso do candidato ou intensifica. Aí sim. Mas não a chegada do vice. O vice nada é a mesma coisa para fins de voto. Ontem eu lembrei, porque eu li, achei muito interessante, Theodore Roosevelt, que foi vice-presidente e presidente dos Estados Unidos, dizendo
que o vice é a quinta roda da carruagem. Ele disse isso não porque ele estava lembrando de carruagem, é porque naquele tempo era carruagem mesmo, porque ele foi vice-presidente na virada do século XIX para o século XX e depois presidente. A quinta roda da carruagem. Quinta roda da carruagem, o step do carro. Né? Tem carro agora que nem step tem mais. E as pesquisas saem e vêm as explicações, quando na verdade a opinião pública, se ela pudesse ser resumida numa imagem, eu ouso aqui apresentar a imagem que, na minha opinião, melhor traduz esse fenômeno chamado opinião pública. Você pega uma árvore cheia de pássaros, forrada de pássaros, e de repente dá-se um estampido. Pá! Não é um tiro para matar pássaro, nada. Um estampido, um barulho. Pá! As aves saem voando em todas as direções. As que sobem, as que vão mais para o lado, as que vão mais para a direita, mais para a esquerda, as que vêm em direção ao tiro, as que vão para lá do tiro. Sai aquele... Se você filmar cada uma das aves, você vai ver que não tem duas indo na mesma direção. Tipo, bora. Não tem. Sai voando. Se você fotografar, se você filmar cada uma delas, der um zoom, você vai ver que não tem duas, uma atrás da outra. Cada uma está indo para uma direção. No entanto, quando você abre a câmera e vê todo o movimento, aquilo forma um desenho. Até belo e harmonioso. Um desenho. Uma mancha, que são os pássaros voando. Parece um movimento coordenado. Parece uma tendência. Olha, elas estão indo mais para lá. Porque, claro, tem uma lógica. Tentar sair de perto do estampido tem uma lógica. Mas é um desenho. Fruto de vários movimentos individuais. A opinião pública é a mancha coletiva dos desenhos individuais. É a soma de todos os desejos individuais quantificada. Com uma ferramenta extremamente limitada, porém a mais precisa que a gente tem, a única que a gente tem. Então está cheia de limitações. Ela é muito mais complexa, a opinião pública, do que uma pesquisa pode captar. Mas é justamente com pesquisas que a gente consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. Conforme o tempo passa, faltam 191 dias para a eleição, como eu disse, as candidaturas vão se firmando, acabam essas aberrações. Eduardo Leite e João Dória na mesma pesquisa, só vai ter um deles, a não ser que o Eduardo Leite realmente se torne candidato por outro partido. Você vai consolidando, será? Ah, mas e se o candidato B desistir, ou C ou D desistir, for para o Senado, né? Então vai se consolidando. A partir de junho, julho, agosto, aí você tem um cenário, né? Agosto. Não é à toa que é quando a Band faz o primeiro debate para governadores, a Band faz o primeiro debate presidencial, é ali, é um marco. Dali para frente, o jogo vira outra coisa. Não significa que a gente não vai analisar o que está acontecendo hoje. É importante entender. E todos os políticos olham para essas pesquisas, inclusive aqueles que dizem que não acreditam em pesquisa. E é natural que alguns digam, eu não acredito em pesquisa, até porque se ele for acreditar em pesquisa, ele tem que ir embora, né? Mas invariavelmente, aqueles que aparecem embaixo acabam terminando embaixo. Aqueles que estão lá em cima tendem a ficar lá em cima. Claro que pode acontecer coisas incríveis. A gente já viu candidato que falou uma grande bobagem e desabou. Mas é ele que provocou. Não foi algo que, de repente, olharam para ele e disseram, eu gostava dele, agora não gosto mais. Não, isso não. O candidato fez algo infeliz para ele, candidato, e talvez feliz para o Brasil, ou para a cidade, ou para o Estado. Talvez tenha sido uma grande oportunidade que o próprio candidato deu para que a gente se livrasse dele, né? Porque ele era tão ruim e ele falou uma bobagem e acabou caindo. Então a gente tem que olhar as pesquisas com muito interesse e com desconfiança. Não porque elas não sejam confiáveis, mas porque, a exemplo de todos os equipamentos médicos, as pesquisas têm suas limitações e elas não enganam nenhum estatístico, nenhum
diretor de instituto de pesquisa, nenhum especialista ousa dizer que a pesquisa é a verdade e a vida. Nenhum! Eles dizem, olha, a gente trabalha com uma ferramenta que mostra isso aqui, né? Tiremos as conclusões que a pesquisa autoriza e não ficar fazendo previsões e projeções, o que com essas pesquisas ou com qualquer pesquisa não é possível.